A temática central desta entrevista é o Departamento de Nutrição do Hospital do Policial Militar. E para abordá-lo, entrevistamos Camila Almeida, nutricionista do HPM, que gentilmente brindou-nos com preciosas informações e orientações para o desenvolvimento saudável do policial militar e família. Então, roda aí! Quais são os maiores inimigos da saúde do policial militar? Bem, o policial militar ele tem vários fatores que atrapalham a alimentação dele. Em relação à falta de tempo, a pior coisa que a gente tem que pode atrapalhar a alimentação é a falta de tempo, porque ele fica o tempo todo na rua. A disponibilidade também é o maior, que mais prejudica a disponibilidade de alimentos nutritivos, porque refrigerante, salgados, tudo está à vontade e não falta ninguém para dar um salgado, um cafezinho, né? Então, eu acho que o maior inimigo do policial militar é a falta de tempo e a disponibilidade de estar tendo acesso a alimentos mais nutritivos e a falta de conhecimento também. Então, acho que esses são o que mais atrapalha em relação à alimentação do policial seria isso. E quais alimentos nós devemos evitar? Olha, gorduras saturadas, insaturadas, gorduras trans, então frituras, carnes gordas, bacon, embutidos, alimentos que têm um alto teor de sódio. Sódio é um conservante que está presente tanto em alimentos de sal e alimentos de doce. Então, o sódio hoje é um grande vilão, a gordura, o açúcar também, os carboidratos simples que são, por exemplo, pão branco, bolacha, a gente tem que preferir mais alimentos integrais. Então, se for pensar, qualquer nutriente em excesso, ele faz mal, mas a gordura e o sódio e açúcar são os que estão mais sendo prejudiciais à saúde de qualquer pessoa. E, pelo contrário, quais são os alimentos ideais para uma boa saúde? Bem, ideal, a gente tem que, primeiro, tomar bastante água, que é uma coisa que ninguém pensa. Então, a gente tem que hidratar bem, tomar muito líquido, aumentar o consumo de frutas, de verduras. A maioria das pessoas só almoçam arroz, feijão, carne, esquecem das verduras. Então, a alimentação está pobre em fibra. Então, a gente tem que melhorar o aumento do consumo de fibras. Então, tanto nos vegetais, nas leguminosas, nas hortaliças e também alimentos integrais são alimentos que não devem faltar na alimentação de qualquer um. E o fast food realmente é um grande inimigo da saúde? Muito. Nossa, é o pior, se a gente for pensar assim. Tem vários outros, mas ele está bem sendo um inimigo porque ele tem um alto teor de sódio, um alto teor de gordura, e fora que a gente consegue ter em relação à recomendação de gordura, de proteína, de gordura, de colesterol, em apenas um lanche. Então, você consome todas as recomendações que seriam ideais de estar consumindo em apenas uma vez ao dia. Então, ele é um grande vilão, sim, por conta desse alto consumo. E também, de vez em quando, não tem problema, né? A gente não vai ficar sem comer tudo pro resto da vida. Mas o alto consumo, a frequência do consumo é muito importante nesse caso. Mas ele é um grande vilão, sim. Além da obesidade, em que a má alimentação afeta a nossa saúde? Certo. Então, a má alimentação ela vai causar uma obesidade, vai causar vários outros tipos de doença. A obesidade já é classificada como uma doença, mas as doenças associadas à obesidade seria diabetes, hipertensão, as dislipidemias, que seria o colesterol alto, o colesterol bom, que é o HDL baixo, e o LDL, o colesterol ruim alto, triglicéridos aumentado, ácido úrico também. Então, a pessoa vai ter uma série de complicações relacionadas à má alimentação. Quantas refeições nós devemos fazer durante um dia? Um dia. Olha, o ideal é que a gente se alimente de 3 em 3 horas, no máximo de 4 em 4 horas. Então, se a gente pensar, uma pessoa que acorda às 7 horas da manhã, ela vai tomar um café da manhã, ela vai ter um lanche da manhã, mais ou menos às 10 horas, um almoço de 3 a 4 horas após um lanche da tarde, após o jantar e, se for necessário, a ceia. Então, seria mais ou menos de 5 a 6 refeições ao dia. Isso
um indivíduo normal. Agora, a gente tem outras situações que um atleta consome de 7 a 8 refeições ao dia, mas como referência de um indivíduo normal, seriam de 5 a 6. Quais são os vilões da boa forma? Bem, os vilões da boa forma e da saúde, principalmente, a gente tem gorduras em excesso, o alto consumo de sódio, o baixo consumo de fibras, o baixo consumo de água, o alto consumo de açúcar e alimentos que não são integrais, então pão branco, massas, carboidratos refinados, e a falta de atividade física também é um grande vilão, tanto para a boa forma quanto para a saúde em geral. Então, para finalizar a entrevista, qual é a recomendação que você deixa para os nossos policiais militares? Bem, olha, eu acho o seguinte, eu acho que tem que ter, o policial ele tem que ter noção de que ele está numa profissão muito complicada, ele não tem como ter acesso, às vezes tem, mas é mais difícil ter acesso a alimentos nutritivos. Então, a gente tem que ter consciência de saber chegar numa lanchonete e escolher, ao invés de uma coxinha, uma salada de fruta, que hoje a população em geral já está se conscientizando. Então, vai numa lanchonete, tem um salgado, mas às vezes tem uma salada de fruta, tem um pão na chapa ou qualquer coisa seguinte. Então, saber escolher os alimentos é muito importante, beber bastante líquido e, por ser uma profissão muito estressante, ele tem que ter formas de poder melhorar um pouco mais a saúde mental dele, então fazer atividade física, ter momentos de lazer. Então, tudo isso contribui tanto para uma boa alimentação, para uma boa forma, para uma boa saúde em geral. Então, ele tem que fazer escolhas saudáveis, prestar atenção no que está sendo oferecido para ele e ter momentos de lazer para poder descontrair um pouco mais e não ter o estresse do dia a dia, que é uma coisa também que atrapalha muito. Se a gente está tendo uma alimentação saudável, mas não está conseguindo dormir direito, está estressado, às vezes a gente desconta na comida ou na falta da comida também. Então, são coisas que contribuem para a saúde de modo geral, tanto da população em geral quanto do policial militar. Muito obrigada à nutricionista Camila por esclarecer um pouco mais a respeito dessa importante especialidade que é a nutrição do policial militar e seus dependentes. E volto a frisar, você, policial militar, cuide bem da sua saúde. Vá ao Hospital do Policial Militar, o HPM. Lá, você e toda a sua família vai receber um atendimento de qualidade nas mais diversas especialidades. E não se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do policial militar e família.